Logo após o impressionante milagre da multiplicação dos pães e peixes, quando milhares foram alimentados pelas mãos do próprio Jesus, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão ainda comentava maravilhada o que havia presenciado, Jesus começou a conduzir seus discípulos para um momento que marcaria profundamente a fé de cada um deles e que continua ensinando a mim e a você até hoje. Depois de alimentar o povo, Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo despedia a multidão. Quando todos se retiraram, Jesus subiu ao monte para orar, buscando a presença do Pai em silêncio, separado de todos. Já era tarde, e ali ele permanecia só. Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. A embarcação lutava contra a tempestade, e cada minuto parecia mais intenso que o anterior. Foi então, na quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, que algo sobrenatural aconteceu. Jesus veio até eles, andando por cima das águas. Os discípulos, ao vê-lo caminhando sobre o mar, se assustaram profundamente. Tomados de pavor, disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente falou com eles, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu. Não temais." Pedro, movido por fé e coragem, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." Então Pedro desceu do barco e, milagrosamente, começou a andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas ao sentir o vento forte, o medo tomou conta de seu coração. Ele começou a afundar e clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos subiram ao barco, o vento cessou. A tempestade silenciou. A paz voltou ao mar. Então, todos que estavam no barco se aproximaram, adoraram Jesus e declararam: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Quando nós olhamos para este milagre de Jesus andando sobre as águas, não podemos tratá-lo apenas como uma cena bonita ou uma história distante. Esse episódio revela algo profundo sobre o caráter de Cristo e sobre o modo como ele age na nossa vida até hoje. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade inesperada. O vento era forte, as ondas eram violentas e, mesmo sendo homens experientes no mar, eles já não tinham mais controle de nada. E é exatamente assim que acontecem muitas das tempestades da nossa vida. Elas chegam sem aviso, sem explicação, sem preparo. De repente, tudo muda. A gente perde o chão, perde a direção, perde a paz. Mas é nesse exato momento, quando parece que não há mais saída, quando o medo domina, quando a gente acha que Deus está distante, que Jesus aparece andando por cima daquilo que ameaça nos destruir. O mar que apavorava os discípulos estava debaixo dos pés dele. Isso é um sinal poderoso. Aquilo que tenta te afundar está debaixo da autoridade de Cristo. O que te assusta não assusta ele, o que te preocupa não preocupa ele. O que você não consegue controlar, ele domina completamente. Pedro representa muitos de nós. Ele ouviu a voz de Jesus, acreditou, deu um passo de fé, mas quando olhou para o vento, afundou. E da mesma forma, acontece conosco. Quando olhamos demais para os problemas, para as notícias, para os comentários das pessoas, para as nossas limitações, começamos a afundar dentro de nós. Perdemos a força, o ânimo, a esperança. Mas repare, quando Pedro gritou: "Senhor, salva-me", Jesus imediatamente estendeu a mão. Ele não deixou Pedro afundar. Ele não deixou o medo ser maior do que a fé. Ele não deixou o fracasso definir o final da história. E é exatamente isso que esse milagre significa hoje. Jesus continua estendendo a mão para quem clama por ele. Ele continua indo ao encontro de quem está no meio da tempestade. Ele continua acalmando ventos, fortalecendo corações e levantando aqueles que acham que já chegaram ao fim. Se você está vivendo um momento difícil, lembre-se disso. Jesus não vem depois da tempestade terminar. Ele vem no meio dela. Ele aparece no ponto onde você mais precisa.
Se esta mensagem alcançou seu coração, eu quero te convidar a continuar caminhando comigo. Não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda este vídeo a alcançar outras vidas. Se inscreva no canal para acompanhar as próximas mensagens, porque aqui nós vamos sempre falar da palavra que transforma, cura e fortalece. E compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando uma tempestade. Você pode ser usado por Deus para levantar alguém hoje. Que Jesus, o Cristo que anda sobre as águas, acalme sua mente, fortaleça sua fé e te conduza em segurança. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.